O capítulo 1167 chegou e com ele temos muitas revelações, provavelmente o capítulo mais revelador desse ano talvez, além de costurar um dos maiores furos de roteiro dessa obra. Mas antes disso temos esse pedido de capa bonitinho aqui, do gatinho fugindo enquanto o Nodico e aquele policial vem e tal, e inclusive ele tá segurando uma enciclopédia de peixes, o que é bem engraçado. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa 33 anos atrás, 5 anos após os eventos de God Valley, com a gente vendo um jovem Morgans fazendo algumas reportagens pelo mundo, angariando informações de uma sombra gigantesca que começa a assombrar os mares. Logo depois disso, vamos para Impel Down, onde um pirata tá falando para os seus outros companheiros de cela o que ele viu. O navio dele foi destruído do nada, por algo simplesmente enorme e que tinha a silhueta de uma pessoa. Finalmente chegamos no último relato de um repórter falando com um bando de pescadores, onde ele pergunta se essa forma foi vista no infame Triângulo Florian, mas o pescador diz que não. Eu achei legal esse quadro aqui porque mostra que o Oda não se esqueceu daquelas formas medonhas e bizarras do Triângulo Florian e que talvez ele retorne para isso algum momento na obra. Mas a tal lenda em questão da grandiosa sombra que atacava navios piratas, na verdade é Harald. Agora ele trabalhava nas sombras, ajudando a marinha como forma de espiar os últimos 1000 anos da história sangrenta dos gigantes. Depois disso, nós vemos os figurões, Kaido, Barba Branca e Big Mom, sendo as figuras que começaram a ascender depois da queda dos piratas Rocks, formando suas próprias tripulações e sua própria relevância nos mares atuais. E além desses três, vemos dois outros personagens, Shiki Leão Dourado e Ochoko. É maneiro ver o Shiki tendo certa relevância aqui, porque sempre tem aquela expectativa dele um dia voltar à obra fazendo alguma coisa, nem que seja algo, diminuto. Mas vendo o Ochoko aqui, isso me traz algumas perguntas. Pelo que dá a entender, pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, Ochoko é verdadeiramente o pai de Caribou e Koribou. Sendo que a gente sabe que o incidente de Rockport aconteceu durante o time skip, resultou em Barba Negra tomando o Hashinosu de Ochoko, aparentemente matando ele. Ao mesmo tempo que o Caribou parece ser um grande fã do Barba Negra e quer se juntar a ele de qualquer maneira, mas por que ele teria esse tipo de sentimento com alguém que aparentemente matou seu pai? A gente pode interpretar que o Ochoko é um baita de um babaca e o Caribou ele sente grato pelo Barba Negra ter terminado com a vida dele. Afinal, o pouco que a gente viu do Ochoko, ele é um cara bem detestável, foi ele aparentemente que entregou a Shaq para o governo mundial e tomou egoisticamente Hashinosu, que era um lugar que o Shebek tinha tomado a força e tinha feito sua história. Ele nada mais é do que um rato e um oportunista, é o Maika Bell de One Piece. Mas não é como se o Caribou fosse tão diferente assim. Será que o Caribou tá tramando alguma coisa contra o Teach e quer ser um cara que dê uma facada nas costas dele? Afinal, algo assim serve para o Teach, que esfaqueou as costas de outras pessoas para conseguir o que queria. Então é meio que um jogo de trapaceiros, basicamente. De qualquer maneira, depois da Era Rocks, o único grupo pirata foi o que tomou os holofotes. Afinal, eles ficaram conhecidos por dar a famosa volta ao mundo. E é claro que são os Piratas Roger, cuja sua execução resultou na nova Era da Pirataria, que depois foi conhecida como a Grande Era da Pirataria. E temos a informação que quando a execução dele aconteceu e a pirataria bombou de uma maneira absurda, a Marinha recrutou 10 gigantes para tentar conter todo esse avanço pirata. E é curioso porque a gente tem informação que a Madre Carmel foi quem vendeu inicialmente gigantes para a Marinha. Inclusive, essa é uma das minhas maiores decepções até então do flashback do Harold, de um momento ter citado ela ou a gente ter visto ela, mas agora parece que uma nova leva de gigantes foi recrutada, aparentemente pelos laços que Harold nutre com o governo mundial. E no ano da execução do Roger, Harold foi formalmente aceito na Terra Sagrada e ganhou uma espécie de contrato, lhe transformando em uma lâmina de Deus, tendo essa característica marca no braço, que é a mesma marca que Shanks aparentava ter enquanto ele ainda tinha braço. E agora, com a gente canonicamente vendo que tudo isso faz parte de um contrato, fortifica mais ainda a teoria de que Imu teria o fruto dos contratos, ou uma zoomística, por exemplo, do diabo, que é uma criatura conhecida por fornecer contratos, fornecer
pactos. E o Gorosei continua a nos dar informação. Há 3 níveis do tal contrato. O contrato do Mar Raso, que é o contrato da Lâmina de Deus, que o Harald acabou de ganhar, o contrato do Mar Profundo e do Mar Abissal. Eles são reservados para aqueles totalmente vinculados ao verdadeiro Deus. Apenas 3 indivíduos no mundo todo receberam este privilégio. Toda essa explicação é muito importante e muito reveladora. Eu acho que todos nós, enquanto estávamos vivendo toda essa trama de Mu e governo mundial e terra sagrada, a gente se perguntava, cara, alguém como, por exemplo, São Charles saberia quem é Imu-sama? E agora a gente tem essa informação. Só pessoas com o contrato do Mar Profundo e Mar Abissal sabem o que é Imu-sama, conhecem o tal Deus. E mesmo pessoas com o contrato do poder de Mu, ainda assim não sabem que ele existe, o que é um absurdo na minha opinião. É realmente fruto de um poder na qual foi treinado durante 800 anos. É a única explicação. Quem tem o contrato do Mar Profundo são as pessoas que têm a regeneração. O usuário seja suscetível à possessão de Imu, aquele teleporte demoníaco bizarro e talvez algum tipo de comunicação telepática entre pessoas que têm contrato. Algo que quem está no posto de Lâmina de Deus aparentemente não tem. E eu acho que quem tem esse contrato são os Cavaleiros Sagrados. Aquelas tais 13 pessoas, sabemos que 5 delas são Gorosei, sobrando 8 pessoas, então tem aparentemente só 8 Cavaleiros Sagrados em toda a Terra Sagrada, mostrando realmente a elite desse grupo. Tornando assim o contrato do Mar Abissal o contrato destinado só ao Gorosei, que além da regeneração, também dá a imortalidade no sentido de que eles não envelhecem mais. A gente vê que meio os Cavaleiros Sagrados envelhecem, né? A gente vê o Garlin jovem, o Garlin velho, mas os Gorosei, desde 200 anos atrás, têm a mesma aparência. E talvez eu possa estar indo um pouco longe mais, mas uma das teorias da conspiração da vida real mais famosa assim que tem, que a gente tá num mundo controlado, é a existência das tais 13 famílias. 13 famílias ultra hiper mega poderosas que estariam controlando o mundo nos bastidores. E eu acho interessante o Oda colocar aqui 13 pessoas especificamente tendo os 2 tipos de contrato mais exclusivos de Imu, sabendo de todo esse contexto. E quando Harald pergunta o que tu quer dizer com Deus, Nuzjuro diz que você só conhecerá o abismo do mundo no dia que se tornar um cavaleiro de Deus de fato. Eu acho bem interessante essa escolha de palavras e a escolha de como os contratos são definidos, porque a gente tem essa temática de quanto mais digno você é, mais fundo no mar você está. O que nos remete a uma figura lendária que sempre é associada com alguém do fundo do mar, que é Davy Jones. Então por que que Imu segue essa estética, né, de quanto melhor, mais fundo no mar é, mesmo ele residindo na Terra Sagrada, que é o lugar mais alto do mundo, sem contar as Ilhas do Céu? É antagônico, é esquisito e demonstra que a gente realmente não sabe de absolutamente nada do que aconteceu com o Reino Antigo e com a guerra lendária que formou o governo mundial. E eu acho interessante a leitura de quanto mais perto você está de Imu, mais perto você está da verdade do mundo, e a verdade do mundo está submersa, né? Então é legal todo esse joguinho também. Então Harald pergunta, então quando eu me tornar um Cavaleiro de Deus, Elbaf se tornará uma nação membro, uma nação reconhecida pelo governo mundial e protegida por vocês. E Saturne confirma, com Harald ficando esperançoso com esse futuro, com a gente sabendo que o Saturne tá pouco se fudendo pra Elbaf e tá literalmente só usando Harald. O que nos leva à questão: a gente sabe que o Harald está tentando, né, expiar pelo crime dos gigantes, trabalhando contra piratas, né, trabalhando com a marinha. É algo que faz sentido, mas trabalhar diretamente o governo mundial e saber o que ele está fazendo, afinal ele está na Terra Sagrada, ele sabe que tem escravo a rodo aqui. Será que ele está relevando tudo só para ter a chance de fazer parte do mundo e fazer parte do governo mundial? Afinal, a gente tem que entender uma coisa bem interessante da política do mundo de One Piece relacionada aos Tenryubitos. Se a Ilha dos Homens-Peixes, se a Ilha dos Gigantes, se a Ilha dos Braços Longos, se a Ilha das Pernas Longas se tornarem uma nação membro do governo mundial, isso implica mais ou menos de que essas raças não podem mais ser utilizadas
como escravas pelos Tenryubitos. Pelo menos não da maneira generalizada de antes. Para essas pessoas serem escravizadas, teriam que ser criminosas ou não poderiam estar naquela ilha. Afinal, a ilha própria dessas raças seria protegida. Os Tenryubitos só escravizam essas raças à torta e à direito porque elas são nações não afiliadas ao governo mundial, então são consideradas terras selvagens, terras aonde vale tudo. E será que o Harold, com toda a sua experiência, com tudo o que ele sabe, ainda mais vendo o destino de Shebek, não saberia disso? Ele realmente acredita dessa maneira ingênua que se ele fazer vista grossa e fazer parte desse mundo, tudo vai dar certo, ele vai conseguir proteger Elbaf? E talvez a gente tenha resposta para isso daqui a pouco. Porque agora somos finalmente introduzidos ao Templo dos Cavaleiros na Terra Sagrada, chamado Shangara. E eu adoro a expansão de universo mundo de One Piece, ainda mais na Terra Sagrada, que é um ambiente que a gente não conhece muito. Eu gostei muito dessa expansão, de saber que não é o quartel dos cavaleiros, e sim algo como um templo. É tudo muito mais perturbador. E então vemos um adulto São Fingalen Garlin já como o capitão dos Cavaleiros de Deus, ficando nesse posto há bastante tempo, mostrando novamente aquela parada. Ele tem um contrato pica com o Imu, mas não um contrato que impede ele de envelhecer. E então ele fala para Harold que agora eles vão dar um Denemushi para ele, caso eles precisem dele, ou seja, uma via de mão única, eles ligam para ele, não o contrário, e ele é livre para viajar pelo mundo, mas ele tá proibido de falar dos Cavaleiros. O que de novo responde mais perguntas sobre o segredo dos Cavaleiros Sagrados e o quão conhecidos eles são no mundo. Então nós pulamos para 20 anos atrás, 4 anos depois da execução do Roger, com Harold e o rei Netune conversando, o rei de Elbaf e o rei da Ilha dos Homens Peixe. Com eles falando da família, da vida, do jeitinho deles, e eu sempre achei interessante que o Harold nunca mudou o cinto dele, que aparentemente é o símbolo de Elbaf, né? Que é um símbolo claramente pirata. Considerando que ele quer tanto ficar do lado do governo mundial, ele talvez teria mudado esse símbolo, mas talvez esse seja um signo de onde ele realmente está. E Netune fala para Harold que daqui a 4 anos a sua filha nascerá, a Shiraoshi, e talvez devemos noivar ela com o Loki no futuro, com o Harold ficando meio embasbacado com a ideia. Netune revela que a sua filha nascerá com um poder que ninguém mais pode carregar, e brinda o possível futuro dela com o encrenqueiro Loki chamando ela de Moça, com a gente tendo praticamente a confirmação de que o tal Moza, que estava conversando com o Loki lá no submundo antes de Gonk e Shamrock chegarem, realmente é Shiraoshi. E sabe-se lá o que significa essa união sinistra entre um gigante fudidamente poderoso e Poseidon. Depois disso, no mesmo ano, vemos Harold, Ripley e Sal conversando, com o Harold dando ideia para que mais estudiosos venham para Elbaf para ajudar com a expansão cultural, perguntando para Sal se ele estaria disposto a abrir uma escola. Isso, de novo, vai contra o que o governo mundial quer. O governo mundial quer os gigantes burros e prontos para receber ordens. Eles não querem cultura, não querem acesso à informação, tanto que uma das primeiras coisas que os Cavaleiros Sagrados fazem quando chegam em Elbaf é queimar a merda da biblioteca, queimar a merda da escola, mostrando de novo essa relação meio bizarra que Harold está tendo com o governo mundial. Afinal, ele estava falando tudo isso para Jaguar de Sal, um sobrevivente de Ohara, e ele com certeza sabe o que isso significa. E além disso, a gente sabe que Hayrodin e companhia, que é o literal filho do Harold, foi para Ohara para resgatar os livros. Ele sabia o que ele estava fazendo, talvez mostrando para nós que o Harold não esteja realmente do lado do governo mundial. Ele está se aproveitando, fazendo de conta para que realmente consiga fazer Elbaf ser parte do governo mundial e ser protegida de uma vez por todas, mas ele não está tão assim dentro de tudo isso. É o famoso faz de conta que talvez ele considere que Shebek nunca conseguiu fazer por ser o caos puro. E olha o que acontece com o caos puro batendo de frente com uma força que já está 800 anos aí. Ele morre. Mas então pulamos para 15 anos atrás. 9 anos depois da execução do Roger, com a gente vendo um dos eventos mais nebulosos da história dessa obra, que é a fuga de Fischer Tiger da Terra Sagrada e como ele libertou
todos os escravos, com ele correndo em direção a uma silhueta parecendo um cavaleiro de Deus, sendo que quando essa silhueta vem atacá-lo, ele não tem o olho esquerdo. E quando o Fischer Tiger acha que levou um ataque, na verdade quem levou o ataque foram as algemas dele que acabaram de se partir, e falando que o arsenal ficará destrancado para vocês. Eu vou te contar a localização, com essa estranha silhueta que parecia ser Shamrock salvando o Fischer Tiger e os escravos da destruição completa, sendo, obviamente, Shanks, o Ruivo. E aonde que eu ouvi isso mesmo? Porque a existência de Shanks na Terra Sagrada há mais de 14 anos atrás poderia explicar um evento muito mal explicado na minha opinião, que é quando o Fischer Tiger invadiu a Terra Sagrada e conseguiu libertar diversos escravos de lá. A gente viu o quão complicado é fazer qualquer coisa na Terra Sagrada. A gente tá falando de cavaleiros sagrados, a gente tá falando de almirantes que estão lá de prontidão, e o Fischer Tiger, por mais forte que fosse, é bem difícil imaginar que ele poderia fazer tudo isso e escapar com vida. Mas o que poderia explicar que ele foi bem sucedido é uma ajuda de dentro. É capaz que Shanks mexeu seus pauzinhos ou realmente ajudou o Fischer Tiger em toda essa empreitada. Vocês têm que começar a me respeitar, caralho. Desde Egghead e toda a introdução de cavaleiros sagrados, ficou muito difícil de acreditar nesse feito lendário que Fischer Tiger conseguiu. Eu sempre vi ele como um cara mega forte, fodão e tudo mais, mas é impossível ele ter conseguido fazer tudo o que fez da forma que fez. E desde que a gente teve a informação de que Shanks em algum momento esteve na Terra Sagrada, eu sempre apostei minha ficha nele ajudando de alguma maneira. E talvez com esse ato, de uma vez por todas, a gente possa fugir da teoria do Shanks vilão. Eu ainda não descarto a possibilidade dele ser um antagonista, dele brigar com o Luffy no futuro, isso é bem capaz de acontecer, mas de forma alguma ele é um cara vilanesco, é um cara que realmente acredita no governo mundial e toda essa trama de escravidão. Então, o que parecia ser um baita furo de roteiro, né, como o Fischer Tiger conseguiu fazer tudo aquilo, agora a gente tem a costura disso tudo com isso sendo explicado. Como eu disse na minha outra análise, Shanks é um personagem misterioso até demais e ele será usado para tapar muitos buracos da obra, principalmente envolvendo o governo mundial e a forma como a gente está conhecendo ele a partir daqui. Então realmente vemos todo esse incidente onde a Terra Sagrada entrou em chamas, vários escravos conseguiram fugir, incluindo Boa Hancock e suas irmãs. Depois disso, Harold é convocado à Terra Sagrada para saber qual é que é, para pegar o culpado e tudo mais, e Garlin introduz alguém para ele, um garoto chamado Shanks, dizendo que ele passou na superfície, no Mar Azul por um tempo, mas agora ele voltou para casa e talvez um dia ele chegue no nível do irmão, né, do Shamrock, mas por enquanto ele tem o mesmo posto que você, o posto de Lâmina de Deus. Então nós vemos o nosso jovem Shanks de 24 anos de idade, com ele destratando Harold, dizendo que ele é a merda de um plebeu, enquanto ele é um nobre foda e vai tomar no cu. Eu vou me tornar um cavaleiro de Deus antes de você, seu palerma de merda. Com a gente vendo que o nosso garoto é ator pra caralho, o bicho é bom, além de que ele está com o olho enfaixado, né? Aparentemente recém tomou a sua cicatriz do Barba Negra, já nos dando algumas dicas, que possivelmente o posto de Lâmina de Deus realmente não tem um poder de regeneração, né? Afinal, a cicatriz dele já teria sido regenerada, além de que quando Garlin apresenta ele, parece que ele tipo chegou há uma semana na Terra Sagrada, mostrando que ele saiu da sua vida pirata há pouco tempo, provavelmente recebendo a cicatriz nesse pouco tempo. Então nós estamos falando aqui de um Shanks de 24 anos de idade, um Shanks que já tinha sua própria tripulação e que possivelmente deixou seu característico chapéu de palha com algum deles para quando ele voltasse, porque ele escolheu ir para lá depois de receber o golpe clássico do Barba Negra. E será que a cicatriz dele não regenera de meios normais por causa do corpo estranho de Barba Negra? Eu acho um pouco improvável, porque nessa época ele ainda não tinha Yami no Mi, então eu acho que é estender um pouco demais a teoria, digamos assim. Mas eu achei muito estranho esse timing dele ir pra Terra Sagrada depois da cicatriz, sabendo que Barba Negra estava na tripulação do Barba Branca, então isso foi provavelmente um conflito contra os piratas do Barba
Barba Branca, e o próprio Barba Branca pode ter falado pro Shanks talvez coisas que ele não saiba do evento de God Valley, o que fez ele querer ir pra lá. Depois disso nós vemos os dois irmãos, Shanks e Shamrock, com o Shamrock, né, utilizando seu cabelo longo bonitinho, e o Shanks falando pra ele: vamos, Shamrock, eu quero aprofundar meu conhecimento sobre a Terra Sagrada, dando a maior pala do mundo de por que ele tá aqui. Ele tá aqui pra angariar informações sobre o inimigo, saber realmente como que a porra da banda toca. Talvez uma motivação que ele tenha com o último papo do Roger que fez ele chorar, e provavelmente é aqui na Terra Sagrada que ele angaria informação sobre a Gomu Gomu no Mi, no caso Hito Hito no Mi modelo Nika, e mais tarde ele vai atrás dela, pega ela e o escolhido come a fruta, e ele sabe que o Luffy é a chance dele de talvez pegar o One Piece, talvez seja algo que só seja ativado com a Hito Hito no Mi modelo Nika, fazendo a gente crer que até mesmo Goldie Roger não conseguiu ver o que de fato é o One Piece, porque precisava dessa fruta. E então o Shanks grita pro seu irmão que ele odiava tudo lá embaixo, enquanto desce as escadas com as Tenryubitas babando nos irmãos e o Harold olhando de maneira meio desconfiada ou pensativa, mas eu acho que pode ser mais do que isso. Eu acho que essa sequência de quadros finais foi para mostrar que Harold sabe que o Shanks está atuando, e ele talvez esteja junto nessa com ele. Shanks era um pirata, com o quilate suficiente de batalhar contra os piratas de Barba Branca que fez ele adquirir a cicatriz do Teach. E a gente no começo do capítulo teve a informação de que o Harold está empenhado em caçar piratas, fazendo ser bem provável o encontro desses dois antes da Terra Sagrada. Então será que eles estão juntos nessa, em um plano para realmente colocar a Terra Sagrada debaixo em algo realmente um longo plano de atuações e máscaras? É algo que com certeza faria sentido pro Shanks, mas eu não sei se o Harold teria a fibra para isso. Afinal, a gente sabendo a história do Harold e por que ele mudou tanto, ele mudou por causa da Ida, que via todo mundo como igual, todo mundo era passível de uma segunda chance e de amar e ser amado. Então ele aceitar ser mandado e desmandado por literais escravocratas é muito esquisito e me leva a crer que existe um plot muito mais profundo. Depois disso, nós voltamos para Elbaf, com a gente vendo que a Ida tá acamada, tá toda fodida e a galera tá bem preocupada. E é falado ali que sempre que o Harold volta para Elbaf, ele tenta implorar pros anciões que Ida seja sua esposa, mesmo não tendo sangue real, mesmo sendo uma estrangeira. O que, de novo, é algo que, mais uma vez, ajuda em todo esse texto de que o Harold não tá tanto dentro do plot do governo mundial e ele realmente tá tentando fazer uma jogada, tá tentando ser mais inteligente que todos eles. E então vemos o Loki chegando onde Ida está e falando que ele caçou um animal enorme para a bruxa velha estrangeira, que é a forma carinhosa dele de se referir a Ida. E com a gente tendo a informação também que Hyruujin e os novos piratas gigantes aparentemente saíram pro mar para tentar procurar uma cura para Ida, o que é muito legal, né? Antes a gente tinha essa perspectiva de que o Hyruujin e companhia saíram para ser mercenário, para ganhar dinheiro, para voltar para Elba, fazer alguma coisa, mas eles saíram com esse objetivo nobre, bem legal. Então Ida diz que todo mundo tá exagerando, mas vendo todo mundo fazer isso por ela, deixa ela feliz. Realmente ela, né, esse pingo de luz nesse mundo tão nebuloso que é o mundo de One Piece. E então vemos o Loki visitando a Vila do Álcool, né, uma das vilas de Elba, a terra natal de Strida, né, que era a mãe do Loki, que jogou ele no submundo e tal. E então temos a revelação desse véi fi da égua, que eles estão envenenando a Ida e daqui a pouco ela vai morrer. Eles estão fazendo isso porque eles não querem perder a herança deles. É para Harold ser submisso da Vila do Álcool para sempre. Se ele casar com a Ida, esse vínculo acabará. E então vemos a destruição propagada pelo príncipe amaldiçoado, que outrora a gente poderia encarar como a destruição que esse cara problemático faz, mas agora vendo o motivo do porquê ela aconteceu, faz com que a gente inevitavelmente fique do lado dele. E ele diz que ele se lembra de tudo. A minha mãe me odiava, ela me jogou naquela merda de submundo. E que se foda a herança de vocês, vocês não passam de lixo. Afinal, Ida é a única mãe que eu tive, a
única mãe que eu já conheci. Lembrando o quão calorosa ela sempre foi com ele, mesmo ele sendo do jeito que é. Eu acho que todos nós, a gente tava com um pouco de medo de One Piece perder um pouco o ritmo depois de algo tão grandioso quanto o evento de God Valley. É meio difícil continuar uma parada tão interessante depois da gente ver o que a gente viu. Mas eu arrisco dizer que esse foi um dos melhores capítulos que eu li há algum tempo nessa obra. Relembrar o quanto essa trama do Harold e Elbaf é tão interessante depois de ser castrado dela por bastante tempo é algo bem revigorante. E ver de novo porque o Loki foi um personagem tão falado quando foi introduzido e trabalhado, ele reaparecendo de novo e mostrando o quão foda ele é, realmente é algo que faz a gente pensar. E como eu sempre tenho que relembrar em todas as análises que eu fiz desde algum tempo, estamos vendo tudo isso para entender o fatídico momento onde Harold aparentemente vai pro Dome Reverse, morre e Loki ganha a culpa de tudo que aconteceu. Mas agora, sabendo que ele estava sob um pacto de Imu-sama, é capaz que Harold tenha sido possuído por Imu e não tido um Dome Reverse. Pelo que a gente viu, o Dome Reverse cria bestas sedentas com a vontade de destruir qualquer coisa. Mas se Imu tá possuindo uma figura, isso pode representar que ela vai agir por ele. E talvez seja Imu no corpo de Harold que possibilitou o roubo da fruta lendária de Elbaf, com a gente ficando cada vez mais perto da confirmação que a figura que roubou a fruta lendária de Elbaf seja sim do governo mundial. É interessante porque em todo esse capítulo agora dá pra entender, né, o vínculo que o Shamrock tem com o Harold. Afinal, Harold foi basicamente um parceiro de batalha dele, né? Foi basicamente o Cavaleiro de Deus, mostrando porque o Summers pensou que ele estaria lá para visitar o túmulo de Harold ou coisa parecida. O que agora, nesse contexto, possa adicionar mais camadas para esse personagem que é o Shamrock, que eu quero que tenha um desenvolvimento maior. Ainda mais sabendo de tudo que aconteceu, né? Qual é a relação do Shamrock com o Shanks, sabendo depois que o Shanks saiu da Terra Sagrada e voltou a ser um pirata, e parece que ele fez tudo isso só para angariar informação desde o início. Qual deve ser a mentalidade dele de tudo isso? Será que o Shanks conseguiu fazer a cabeça dele de alguma maneira? Será que o Shamrock odeia mortalmente o Shanks? E isso também nos ajuda a entender o porquê tinha um círculo de teleporte em Elbaf. Afinal, se Harold fazia parte da galera, fazia sentido ele ter um símbolo lá pra ir voltar quando ele quisesse. Além de, esse capítulo fez a revelação insana, né, dos dois gigantes malucos, que é Loki e Shirahoshi. Quando será que o contato deles começou? Talvez tenha sido uma das últimas coisas que o Harold fez, né, ter dado um Dedemus que tenha comunicação com a Ilha do Somespeixo, alguma coisa do tipo. E o que esse vínculo trará no futuro? Afinal, Loki não sabe que moça é Shirahoshi, pelo menos ao que tudo indica. Então, como esse laço vai se conectar de alguma maneira? Como o poder de Poseidon se conecta com o Príncipe das Maldições? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para falar do poder de Imu-sama. Ao que tudo indica, grandes possibilidades para que Imu tenha realmente a sua mística do diabo clássico, né? O diabo que oferece contratos, o diabo da encruzilhada, o bicho ruim, o sete pele. Mas isso aqui é um poder que vai muito além de uma fruta despertada, cara. Essa figura conseguir definir níveis de contratos que perduram por séculos e que ele pode medir poder entre eles, poderes esses que seriam Akuma no Mis próprias, né? Akuma no Mi da regeneração, Akuma no Mi do teleporte. Mas tem uma parada interessante. Todo pacto é uma via de mão dupla. Você ganha, mas você perde. E o que será que quem faz o pacto perde? Será que perde a liberdade porque agora está ligado com o Imu-sama 100% do tempo? E realmente nunca terá a sensação de ser livre? Afinal, Som de HC Saturne, depois de consecutivas pesadas na bola, morreu que nem um verme, né? O que faria um contraponto bem direto com o Luffy, que é a personificação da liberdade, do ser livre, da libertação. Ao mesmo tempo fica aquela dúvida, né? O que ou como vai fazer com que Mu sinta dano ou perca de alguma maneira? Como consegue parar esse malandro? Pessoalmente acho que não vai ser algo tão raso quanto a fruta do Luffy ser o counter do Imu, igual o Enel é com a borracha. Eu acho que tem a ver com uma série de profecias e que de alguma maneira
a Yami Yami no Mi e a fruta de Nika vão ter que trabalhar juntas para usurpar esse cara para sempre. Como isso vai ser feito, como isso vai ser executado, eu não faço a mais puta ideia. Mas notando tudo que a gente vai vendo nos últimos capítulos, tem que existir algo a mais pro clã Dave e pra fruta da escuridão que o Teach queria especificamente e a fruta do escolhido, que é a fruta do Nika. Eu não faço ideia, nem sei se a água do mar resolve pra esse cara, mas eu tô bem ansioso porque se tem uma coisa que esse capítulo me mostrou é que o Oda, ele não se esquece de certas coisas que talvez qualquer autor que tem essa obra por algum tempo, inevitavelmente esqueceria. E eu acho que isso é um ponto bem positivo e bem importante pra gente entender a saga final dessa obra. Nunca achei que eu falaria isso depois do flashback, mas One Piece fica cada vez mais eletrizante. Eu adorei essas migalhas de expansão, né, da Terra Sagrada e principalmente do poder de Imu. Eu adorei a tapada no roteiro com o Shanks, com a gente conseguindo acertar mais uma teoria, né, com a gente crescendo nesse sentido. E acompanhar One Piece há tanto tempo e vendo a fase atual da obra, eu acho que é um presente pra todo mundo que assiste One Piece e lê One Piece. Porque dá pra ver que realmente os astros estão se conectando e ao mesmo tempo que o público de One Piece já envelheceu e a galera que consome One Piece é mais velha, não é mais criança, adolescente, o Oda tá entendendo isso e tá começando a introduzir a nós uma trama mais rebuscada, mais séria, com mais camadas políticas, entrando de cabeça no mundo de One Piece, em Imu de fato. E eu acho que tudo isso tá se conectando, o quebra-cabeça tá se fechando e daqui a pouco a gente vai ver coisas que a gente nunca mais vai esquecer. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se estiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria Silva, Gustavo do Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D ou Gable 3D, Volknar, Yukaku Kyode Baixinhos, Ticumia, Rian Benê, Iburinha, Alissu 7222, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Trilogia Nerd, Gabizardo, Frosty Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi Madrugada, Matheus Sarra, Felipe, The Blood Hunter, Matheus Siqueiro, Quebra-Cabeças, Portstawat, Monolítico, Goiaba dos 202, Hipnos 11, Devins Muito Legal, Vinho de Flores, Killer é Verdade, Henry, Vitória Série Souza, Toxic, Bambu, Cabagilo Ian, Worth, Stedrovand, Manjobão, Catraca, Unica Wamakoto, meu Deus do céu, JC Branco Júnior, Rick Cobbs, Teus 7, Biels 47, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dedessa, Kaique Alexandre, Zé Jackson Gouveia, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Vinícius Oliveira, Matos Gabriel Rodrigues, Jana Correia, Guilherme Xavier Barbosa, Igor Silva, Vitor Diogo, Gabriel Rachadel, Kipamo, Shadow BR, Rafael York, Haru Libert, Pabrim, John Vector, Cassiri, LP4, Pedro H. Rodri, Prociachum, Fabrício Pérez, Fiat Ponto do Fudido, J. Lux, o Offen, Tona Catraca, Pepoca, O Gugas, Pedro Corredora PL, o EVSG, Iride, Abílio Rua, J. Kozlowski, Igor Viana, Luiz Elano, Chimboca Xota e Kaique Henrique. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!